Vamos lá, capítulo de número 6. Eu vou ler a mensagem na íntegra, que aí fica oportuno para todo mundo, né, que já quiser trazer suas contribuições, seus comentários, vai ser muito importante, especial. Capítulo 6, esforço e oração. O versículo é o 23 do capítulo 14 de Mateus. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. A partir disso, Emmanuel diz: de vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam um absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua arca ciência ou a distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que iluminavam o coração. Mas cultivou a prece da multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar, à parte, comungando com o Pai na oração. Quem permanece na terra é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto. Nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método, sem descanso, acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Então, esse é o nosso capítulo aqui que a gente vai estudar. Temos aí corações queridos que estão nos acompanhando. Sintam-se todos acolhidos e dignos de nos ajudarem a compreender esse capítulo 6 do Caminho, Verdade e Vida. Eu sei que o acaso não existe, né? Antes da gente entrar aqui na live, às terças-feiras tem a peregrinação e a gente faz um evangelho antes de sair e caiu justamente no capítulo 27, pedi e obtereis, né? A gente lê um trechinho lá do evangelho a respeito de oração, já preparando aqui para esse nosso encontro. Mas para a gente, né, se dar conta da beleza que Emmanuel quer nos oferecer aqui, né, a gente primeiro vai entender esse ponto central e vamos para o versículo. O que Emmanuel quer mostrar para a gente é que trabalho e oração não são coisas divergentes, mas são dois movimentos convergentes que no plano do espírito, né, fazem parte do cenário evolutivo. A oração não dispensa o trabalho e o trabalho não dispensa a oração. As duas coisas não estão disputando lugar, mas são dois elementos fundamentais para o nosso dia a dia, para o nosso caminho evolutivo. Pois bem, Emmanuel traz aqui o capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Que passagem será que ele está se referindo?
se a gente for olhar aqui, eh, hum, nós vamos ver que o versículo está aqui, ó, capítulo 14, versículo 23. O título dessa passagem é Jesus caminha sobre o mar. É um momento interessante aonde Jesus ele vai aparecer para os discípulos quando estes se encontram à noite no barco e eles vão pensar que era um fantasma. Jesus vai permanecer ali, né, apresentar-se a eles. O Simão Pedro vai dizer: Senhor, se és tu, manda-me que vá até onde estás, por cima das águas. E o Cristo, nesse momento, vai dizer: vem. Simão Pedro desce da barca e começa a caminhar sobre as águas. Ele, infelizmente, não consegue, né, permanecer confiante a tal ponto, né, de conseguir chegar no Cristo, porque o vento vem, ele fica, né, temeroso e acaba afundando. Ele dá um primeiro passo, mas não consegue. Esse é o contexto do Jesus caminha sobre o mar, né, caminha sobre as águas. Só que para a gente entender o versículo, a gente vai ter que voltar na passagem anterior. Essa aqui, né, o fato de Jesus ter caminhado sobre as águas, a gente não vai dispensar de todo aquilo que vem depois, porque existe algumas coisas muito interessantes sobre esse contexto que a gente vai trabalhar aqui. Mas por que que nós vamos ficar atentos, né? Vamos pensar no que veio antes um pouquinho. Porque aqui nós temos no versículo seguinte: assim que despediu, né, da multidão, Jesus vai subir ao monte para orar, né? Como assim? Que multidão que é essa? O que estava acontecendo? Então vamos só entender o que estava se dando antes. Nós temos essa passagem que está no capítulo 14 de Mateus, vai do 13 ao 21, e ela está relacionada à multiplicação dos pães e dos peixes. Então Jesus, ele tinha trabalhado antes, alimentando essa multidão. Depois de ter concluído toda a atividade, ele vai, como o versículo disse, buscar o monte e solitário, né, na sua solitude, ele vai orar. Então esse contexto para a gente, ele é muito importante porque vem uma ação e, posteriormente, uma oração. Como o título da nossa lição é Esforço e Oração, é preciso convirmos que Emmanuel parte justamente dessa postura de Jesus, que considerava importante uma coisa como outra. A Virgínia, ela está aqui perguntando: todos os dias faço a leitura do livro Jesus no Lar. Abro aleatoriamente e sempre cai a página número 20, A Claridade Desconhecida. Poderiam me dizer o que eu não estou entendendo? Então, eu peço desculpas, Virginia, não conheço essa lição, é a Claridade Desconhecida, depois que o Rubens, né, souber ela aí na íntegra, já tiver estudado ela ou tiver alguma coisa para dizer, aí ele esclarece. Mas quando acontece de cair lições repetidas, né, talvez seja um convite da vida para a gente aprofundar em algum tema ou alguma questão. A gente, quando faz uma leitura, a gente tem uma interpretação, quando faz uma segunda, a gente pode buscar outros caminhos. E se vai se tornando mais recorrente, talvez, né, a espiritualidade possa estar querendo transmitir aí um recado, né, para ter atenção em relação a uma determinada questão. Ou, né, o livro pode estar viciado também, a gente não pode considerar fatores materiais, mas nunca é demais a gente abrir-se à possibilidade de pensar diferente, né, aprofundar-se na questão. Pois bem,
Então, voltemos aqui ao que a gente estava propondo. É, Emmanuel ele parte do que Jesus mesmo realiza para escrever essa lição. Ele primeiro trabalhou, né, isso tendo em vista, né, que já o dia já estava avançado, porque possivelmente, conforme até, salvo engano, é Santo Agostinho que vai dizer, para a gente, antes de qualquer coisa, quando a gente torna do mundo espiritual, do período de sono, primeira coisa para a gente fazer é a gente fazer uma oração, fazer uma prece, para a gente retornar às atividades naturais ali do nosso cotidiano, já com uma conexão, com um elo mais forte com o mundo espiritual, porque essa conexão ela vai favorecer o desenvolvimento do restante das atividades. Às vezes a gente já amanhece, pega o telefone ali e já começa uma série de atividades externas sem uma preparação interna. E isso pode ser muitas vezes danoso para a gente, porque quando a gente se prepara, né, a gente já está sujeito a muitos eventos que nos surpreendem, a ocorrências que venham nos impactar. Agora, imaginemos quando a gente não faz essa higiene pessoal, né? Às vezes a gente não teve uma boa noite de sono, a gente precisa fazer essa higiene pessoal da alma, ou se a gente teve uma boa noite de sono, conservar aquele clima de serenidade, de harmonia, né? Então, Jesus aqui já está numa hora mais avançada do dia, tanto que ele vai tornar a esse movimento de oração depois da multiplicação dos pães e peixes, né? Já tardezinha ali, os discípulos vão estar no barco à noite, então estamos falando da finalização do dia do Mestre. Tem prece no meio, né? A oração, o contato com o sagrado, esse recolhimento fazia parte. Jesus agiu muito. Podemos observá-lo sempre operante. Jesus nunca permaneceu inativo, mas resguardou-se de também ter esses instantes benditos de conexão mais profunda com o alto. Não que nos demais momentos não o tivesse, mas se no trabalho, né, que ele realizava diante de todo mundo, ele estava sempre conectado, existia esse trabalho interno, né, de veiculação ao mundo espiritual, é, ele também assim o fazia. A Louise aí tá dizendo muito boa noite, aconselho a começar o dia ouvindo Minutos com Jesus. Obrigado pela gentileza, pela atenção, que bênção saber disso. Estamos aí todos os dias de manhã, né, com a nossa reflexão, estudando nesse momento o livro roteiro, pensando sobre a vida, né, sobre a nossa experiência divina a partir do que Emmanuel está propondo na obra. Ah, mas vamos lá. Então, entendemos esse contexto, né? Jesus multiplicou os pães e depois ele se dispôs a, a orar. É o que Emmanuel ele vai frisar aqui. Mas eu disse que esse contexto, o caminhar de Jesus sobre as águas, esse convite de Jesus a Simão Pedro para que ele caminhasse sobre as águas, ele é para nós também significativo. Por mais que a mensagem não vá tratar de Jesus, né, nesse movimento com os discípulos aqui, mas Jesus diante da multidão e Jesus sozinho no monte, existem algumas lições interessantes que no estudo do Evangelho a gente vai conseguindo extrair. E o que que seria? O símbolo do caminhar sobre as águas. Ele é muito curioso, porque a gente pode pensar nessas águas, né, enquanto o nosso contato com o mundo. A gente está num mundo
que tem uma vibração, né, às vezes um pouco mais densa, ainda marcada por determinadas fragilidades humanas, por determinadas limitações, a gente está, né, tem uma multidão aí, vibrando coletivamente, ainda mais, mais terra a terra, aquela coisa mais superficial, né, aquela impulsividade, euforia, ansiedade. Então, no o nosso mundo, né, que está em trânsito do provas e expiações para o mundo de regeneração, ele ainda possui como um denominador comum, talvez não o clima da espiritualização superior, né, por isso, né, a gente pode ressaltar a necessidade do elevar-se ao monte, mas também a necessidade da gente pensar sobre o caminhar sobre as águas, né? O caminhar além dessa vibração tão somente terra a terra, acima dela. É um desafio que Jesus está propondo para o Simão Pedro e que o Simão Pedro inicialmente vai dar conta. Inicialmente vai dar conta. Caminhar sobre as vibrações humanas, a Jaqueline está aí dizendo. Andar sobre as águas seria as dificuldades da vida, do cotidiano? Podemos pensar também, né? Eh, a gente está levando em conta aqui que essas águas são essas movimentações mentais, né, que fazem parte desse mundo, que ainda dizem respeito, né, a corações nas suas limitações e nas suas fragilidades. Jesus chama o Simão, né, para ele poder andar sobre isso, porque dentro do barco eles experimentavam relativa segurança, né? Quando a gente está no mundo espiritual, a gente está dormindo, por exemplo, podemos fazer essa metáfora aqui, a gente tem uma relativa segurança, porque a gente vai sobreexistir no campo, né, da nossa vibração pessoal. Mas quando a gente amanhece, né, tá aí no trabalho, tá aí nas atividades diárias, ó, minha irmã chegando, meu Deus do céu, ela tá brincando com os cachorros um pouquinho acima, né, com o tom de voz, vocês perdoam, gente. Mas quando a gente, né, pula da cama, né, a gente começa as nossas atividades, a gente entra em contato com realidades muito diversas, seja dentro de casa, com os nossos familiares, seja igualmente no ambiente de trabalho, no campo social, no trânsito, nos espaços de convivência, nas redes sociais, a gente às vezes vai ser convidado, né, a a andar sobre as águas, a estar um pouco acima daquilo que pode representar motivo de afogamento, porque às vezes a gente acaba, né, soterrado ou mergulhando aí nessas tensões diárias. Você liga a televisão e aí você vai ver essa, aquela notícia, e aí a nossa vibração às vezes vai caindo tanto que a gente acaba, né, sendo engolido por tantas coisas. Sendo que, né, a proposta aqui é que Jesus está dizendo a Simão Pedro: olha, Simão, né, cadê, ó homem de pouca fé, por que duvidastes, né? Ele começa a, a caminhar sobre as águas, mas ele acaba afundando. Só que ele não acaba afundando de maneira fortuita. Tem alguma coisa que acontece aqui, ó. Vamos no versículo 30 aqui para a gente ver essa questão. Porque é um símbolo e não está desconectado do esforço e oração, porque a gente tem um momento de recolhimento, mas a gente tem também um momento de ação. E nessa nossa ação, nesse trabalho, né, onde a gente vai estar com as pessoas, a gente vai estar sujeito a essas oscilações da vida. Por isso, a oração, e Emmanuel vai reforçar isso para a gente, é tão importante. É tão importante. A Maria, amiga nossa lá do NEP,
Andar sobre as águas poderia ser observar as dificuldades do dia a dia, entender que está tudo bem, né? A gente é uma forma de relacionar-se com as experiências, aonde a gente consegue manter o nosso equilíbrio, mesmo sendo impactado e afetado pelas experiências. Esse é o andar sobre as águas, que às vezes não é tão fácil. Por quê? Porque quando a gente entra em contato, né, com o padrão vibratório das pessoas que estão à nossa volta, quando a gente entra em contato com as experiências, né, do dia a dia, a gente pode ter também a presença do vento. Vendo, porém, que o vento era rijo, né, estava intenso, temeu. Quando se ia submergindo, gritou dizendo: Senhor, salva-me. Então, eh, para além do desafio do contato com essas vibrações diferentes, né, com corações em estágios tão diferentes, existiu a presença do vento, que também a gente pode interpretar como uma metáfora, né? O vento aqui pode ser, às vezes, uma conversa, né? Uma pessoa que, às vezes vem conversar com a gente, não está muito bem, e ela descarrega assim, né, como se fosse, aquilo que ela está sentindo, às vezes uma contrariedade, um desgosto, e aquilo acaba afetando a gente nesse momento acaba, né, oscilando a nossa vibração interior, fica um pouco magoado, às vezes ressentido, e aquilo ali então nos desestabiliza, o que faz a gente começar a afundar. Então pensemos no vento, como sendo essas diversas experiências desequilibrantes que a gente pode ter. Reconhecendo que, às vezes, a gente pode ser o elemento desequilibrante para alguém, né? Às vezes dentro de casa, na condição de pai ou mãe, enfim, no lidar com o filho, a gente tem uma postura mais agressiva, no ambiente de trabalho, né? Às vezes, né, o patrão, o patrão ou patroa, o coordenador, a pessoa nos pede para fazer alguma coisa, e, né, e a gente acaba, eh, demonstrando uma insatisfação ali muito grande para servir no posto de serviço que a gente foi chamado, e aí a gente pode representar esse vento, tanto quanto a gente pode ter experiências que são esse vento que vem, a gente estava ali tentando lidar com né, com essas atmosferas psíquicas que a gente, acaba se vendo envolto, né, porque cotidianamente nós estaremos em contato com essas oscilações da vida material, mas aí vem essas experiências que chegam e nos impactam um pouco mais. E aí, nesse momento, que a gente vai ter que ter um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de concentração, para a gente não submergir no meio de tudo isso. Senão, a gente vai fazer que nem Simão Pedro. Salva-me, Senhor. Aí vem os benfeitores, ajuda a gente, nos socorre nas nossas necessidades. Isso aqui, esse Senhor salva-me é uma prece, né? Curta, direta, né? A gente faz a prece, percebe que a gente não está muito bem, e aí vem, né, o Cristo, a espiritualidade, estende a mão para a gente, só que tem a provocação, né? Homem de pouca fé, por que duvidastes? Era preciso que ele mantivesse a conexão, o olhar fixo no Cristo, que o pensamento dele não se desviasse. E é o que acontece, às vezes a gente se desconecta, oscila muito nas nossas rotinas, espiritualmente falando. Essa fé é esse vínculo espiritual, né, que às vezes a gente acaba não sustentando, porque dentro do nosso coração a gente acaba sendo, não conseguindo equilibrar-se diante dos momentos. O vento vai passar, né, as coisas vão cessar, e tanto Simão quanto os demais vão dizer: verdadeiramente és o Filho de Deus.
né? É o momento que a gente sente que as coisas acalmou, a gente sente o coração mais em paz de novo, aí a gente fala, nossa, obrigado, espiritualidade, pelo mais uma vez interceder em nosso favor. Então, é uma passagem que nos dá aqui o pano de fundo para a gente refletir a respeito do que Emmanuel está querendo propor, né, nessa lição: esforço e oração. A gente precisa de lembrar do nosso vínculo espiritual. Nós vamos ter que trabalhar, né? Apesar de como a Jaque trouxe aí, né? Nossa amiga muito querida, às vezes sentimos vontade de ficar dentro do bar, quietinho, né? Sem preocupações, nesse lugar de maior segurança, só que a vida, ela pede movimento. A vida pede trabalho. A vida pede, né, que a gente saia da nossa posição e a gente possa estar com aqueles, a gente possa navegar aí no campo dessas experiências. E nós vamos aqui voltar para a mensagem para a gente começar a estudá-la. Então, vamos lá. Vamos ler só o versículo mais uma vez, para a gente agora indo devagar aí nas coisas que Emmanuel disse e nos ajudar a pensar um pouco mais. Antes disso, a Kelly, nossa amiga do NEP também, olha que bênção. Podemos interpretar como o querer agir e se lançar na tarefa sem ter a fé que sustenta, aí vem as tempestades naturais? É uma ótima questão também, né? Apesar de que a, a questão não era ali, ali Jesus daria o suporte para a empreitada. A questão era o nível de vínculo, de confiança do Simão Pedro. Ele acabou se desconectando do Cristo e o vento para ele se tornou mais forte. Porque para aquilo que a gente, de alguma forma, foi chamado, né? Jesus chamou ele, vem, a gente vai percebendo que a gente tem recursos. Só que os nossos recursos, eles não são sozinhos. A gente tem força a partir do momento que a gente está conectado nesse corpo divino de trabalho, né? Onde a gente está bem ligado com a espiritualidade. Quando a gente se desconecta da espiritualidade, a gente começa a sambar aí, de certa forma, né? E acaba estando sujeito a não conseguir equilibrar-se nas experiências, a gente acaba sendo engolido pelas circunstâncias, né? É um cuidado que a gente precisa ter. Mas, então, vamos lá. Despedida da multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Então, são gestos interessantes, ações, né, que esse versículo traz para a gente. Despedida da multidão. Então, Jesus tinha multiplicado pães e peixes, ele despede. Olha, interessante, porque uma das dificuldades que a gente tem hoje, às vezes, é de desconectar, despedir da multidão de coisas que a gente faz. Porque a nossa casa mental, em muitos momentos, está lotada de informação e a mente muito acelerada. Essa despedida aqui é o primeiro ato interessante para a gente frisá-lo, porque vamos pensar o seguinte: a gente muitas vezes a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Igual o computador tem o navegador aqui, por exemplo, eu estou no Chrome, ele tem a possibilidade de se abrir mais de uma aba. Então, o que é despedir a multidão? Você fechar as abas para a gente concentrar em uma. Porque, vamos metaforicamente pensar na gente, né? Às vezes,
né, aconteceu muitas coisas, muitas experiências, a gente estava envolvido nelas e a gente acabou não conseguindo, né, vamos imaginar que chego tá, indo caminhando para o entardecer e a gente continua com aquelas coisas na cabeça, às vezes, gerando ali certas tensões mentais, e aquilo fica consumindo a energia interna, fica consumindo a energia interna. Então, a despedida da multidão é um gesto metafórico para a gente pensar em fechar as nossas abinhas. A gente, né, ir desacelerando, desconectando. A gente tem instantes, né, para a gente poder ir realmente construindo o clima. Porque quando a gente pensa, né, Jesus vai subir ao monte para orar. Existe, né, um passo a passo. A oração não é um bate-pronto. Não é simplesmente, né, um instante que eu chego e falo determinadas coisas. É um movimento da alma que vai acontecendo na direção, né, da espiritualidade. É um redirecionamento da minha atenção, da minha concentração, para que eu esteja agora mais sensível. E é interessante a gente pensar que a oração é um momento que a gente rompe as fronteiras materiais para sentir uma espiritualidade presente. A prece é a linguagem da presença. Então, a gente precisa despedir dessa multidão de coisas que a gente estava fazendo, né? Falar, olha, agora, né, eu estou num outro momento, a gente vai entrar numa outra questão, porque na nossa modernidade, né, aonde a gente vive nessa correria, na busca por tantas coisas, é difícil despedir, porque a gente fica ligado, conectado o tempo todo com um volume de informações grandes. E é saudável, né, conforme a experiência que do Cristo está propondo para a gente, é saudável que a gente crie esses pontos aonde a gente vai fechando essas abas interiores, essas abas mentais, para que a gente possa subir ao monte. Primeiro despede da multidão, para depois subir. Então eu vou começando, né, fazer um movimento de esvaziamento interno, a prece. Isso, né, se a gente for pensar de forma prática, às vezes, antes de começar a verbalização de qualquer coisa, a gente pode respirar. A gente pode começar a respirar como exercício de presença. Olha, agora estou voltando a minha atenção para o que eu estou fazendo aqui. Então a gente respira, vai asserenando, para que a gente possa subir. Porque aí o subir ao monte é um momento de concentração. Essa elevação é um símbolo, porque para fazer a prece, a questão não é estar de olhos abertos, estar de olhos fechados, a questão não é estar com as mãos para cima, estar com as mãos para baixo, a questão não é estar com os joelhos no chão ou estar de pé, não é a postura do corpo, é a posição da alma. Então a gente, pensar, né, nesse subir ao monte, é sobretudo nesse gesto de concentração, de atenção voltada para um objetivo. Então, sobe ao monte, está se concentrando. Para quê? Para experimentar a presença divina. Então, a gente vai sendo chamado a fazer isso, a e tudo isso à parte, né? A gente precisa ter momentos à parte. Lá na lição, o homem no mundo, tá lá. O Espírito diz o seguinte: para que a gente tenha uma vida, né, digna aqui na Terra, a grande questão não é a gente viver misticamente, mas e ele vai dizer, vou até pegar o texto aqui na íntegra, Espiritismo.
tem uma mensagem muito interessante que já fazendo aqui pra gente. Opa. Ué. Cadê você? Homem. Isso, achei. Vamos projetar aqui. Ó, vamos observar aqui. Olha o que ele diz para a gente. Primeiro, ele vai considerar que um sentimento de piedade deve animar o coração dos que se reúnem com bons espíritos. Né? Nosso coração precisa estar disposto a essa conexão. Aí ele vai aconselhar: purificai os vossos corações, não com pensamento mundano ou fútil. Então, lembremos da passagem do Simão Pedro afogando, né? Que acabou metaforicamente se deixando levar pelo vento e acabou mergulhando-se nisso tudo. Então, a gente precisa ter um zelo, uma vigilância maior com a nossa atividade mental, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possa lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens da vossa época. E aí vai orientar como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Então, a questão, né, que está sendo oferecida aqui para a gente pensar, né, é preciso ter uma vida material, no mundo material, lembrando da realidade espiritual. Mas isso não vai nos apartar da realidade material. Porque existe a lei de adoração, relacionamento com a divindade. Existe lei de sociedade, relacionamento com outros espíritos, encarnados, desencarnados. Então tá tudo certo, faz parte da lei, né? Esse relacionamento acontecer. Mas a questão é, né, estando mais vinculado à espiritualidade, a gente vai ter condições de andar sobre essas águas do nosso cotidiano de maneira mais consciente, né? Tendo condições de traçar ali um roteiro mais harmonioso para a gente e para os outros, porque Deus é o nosso lado também, porque às vezes o outro não está num dia bom, e a gente vai deixando esses rastros de luz onde a gente passa. E aí, ó, olha que interessante. Sois chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferentes, de caracteres opostos. Olha as águas aqui, né? Esse mar que oscila. Não é tudo igual. Não choqueis a nenhum deles com quem estiveres. Né? Sede joviais, sede ditosos. Pode estar em contato com esses corações nas suas condições. E aí é onde vem agora, a partir desse momento, o mais importante. Ó, não consiste a virtude em assumir severo, em repelir os prazeres, basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador. E tenhais êxito ou a sua bênção,
para ela se a concluístes. Em tudo que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Olha que interessante. Então, o que o Espírito protetor está nos dizendo, né? A gente não perder o vínculo. Na passagem ali, Jesus sobre as águas, era Simão Pedro não perder o olhar, né, do Cristo, manter a atenção, a concentração no Mestre, porque seria o apoio do Cristo ou a força necessária para ele concluir aquilo que ele precisava realizar. Então, essa vinculação à matéria, purificando e santificando, ou seja, dando dignidade à nossa vivência, para que não seja meramente um movimento humano, materialidade, beleza, construir essa vida, né, no dizer emanuelino, que é essa experiência digna da imortalidade. Quando a gente traz dessa conexão do alto, né, para um almoço que a gente está ali, para um momento de trabalho, né, para uma conversa com um amigo, um diálogo de WhatsApp, uma ligação, né, um momento que a gente está dirigindo, um instante que a gente vai para a academia, enfim, para essas diversas experiências. Quanto mais conectado a gente está, a gente deixa esses rastros de luz, de amor, né, com aqueles que estão à nossa volta. E as pessoas vão sentindo, né? E essa vibração, essa energia que é tão boa da gente cultivar para a gente e para os outros, né? Esse dueto, esforço e oração precisa fazer parte da nossa existência. Esses dois movimentos. Então, vamos voltar aqui para a nossa mensagem. Jesus sobe, sobe, se conecta ali, né, e ele vai ter essa experiência de pensar nas nossas preces o seguinte: quando a gente ora, muitas vezes a gente ora como se Deus estivesse longe. Só que a doutrina espírita nos ajuda a aprofundar na prece e pensar que a nossa oração não é para trazer a espiritualidade para perto, os bons espíritos para perto. Muitas vezes é um meio de orientar Deus naquilo que ele precisa fazer. Também não obedece a esse fim. Ou um momento que a gente vai contar para Deus aquilo que ele não sabe. Porque a bem verdade, Deus sabe de todas as coisas que aconteceram, as que a gente vai contar ou deixar de contar, né? A grande questão que tá na oração, porque ele estava presente antes e depois, na nossa existência e na vida das pessoas que a gente ora e tudo mais. Então, quando eu oro, Senhor, né, visita aquela pessoa, Deus já também estava presente no outro, às vezes no hospital, em casa, com a dificuldade. Deus não se ausentou da criação. A nossa prece é isso. E para a gente, nesse contato com a divindade, nessa linguagem presença, a gente ter a oportunidade de nutrir o coração para cumprir a parte que nos cabe, para a gente estar à disposição da vida. Então, Senhor, estou aqui. O que você precisa de mim hoje? O que você deseja efetivamente do meu coração nesse dia de hoje?
Né? Será que você está precisando de alguma coisa? Tem alguma, né, sob a sua supervisão? Está precisando? Estou aqui disposto também, porque esse movimento é importante. A gente, né, normalmente na nossa oração, a gente pede a Deus para fazer de tudo, mas a nossa oração é o momento da gente estabelecer a parceria com o Criador, da gente experimentar essa presença e sentir-nos mais perto dele, né? A gente, antes do nosso, junto com a gente, vai estar durante, vai estar depois. Então, é a oração para a gente estar mais sensível para esse diálogo, para esse contato, que é tão importante. Conforme Emmanuel ele vai dizer aqui, ele vai colocar o seguinte: esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. As duas coisas são importantes de alcançar um ponto mais alto. Olha o monte. Nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi e pela oração, o homem recebe o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Olha que interessante. Então, o momento da oração, né, a gente tem total liberdade para pedir, porque é a proposta, né, que Jesus apresenta: pedir e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas quanto mais a gente vai entendendo a divindade enquanto esse ser presente e essa presença constante, mais a nossa prece ela vai mudando. Porque a gente vai entendendo que a questão não é repetir palavras, ou palavra X, ou palavra Y, ou roupa X, ou roupa Y, mas é o nosso movimento do coração, onde concentrar em fazer isso, a gente vai se concentrar para ter esse instante de presença. Porque senão, observemos o que Emmanuel nos trabalhasse, a criatura que apenas trabalhasse. Olha, nova referência a Simão Pedro. Sem método e sem descanso, acabaria desesperada em horrível secura do coração. A gente acaba se afogando, né? Se a gente, de alguma forma, a gente só faz, né? É só Marta, 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 a gente pode acabar as engrenagens, essa lubrificação que vem por intermédio do nosso contato com a espiritualidade. Então, a gente vai desgastando muito rápido, a gente vai esgotando, porque o momento da prece é de esvaziamento, para a gente deixar os pesos, para a gente sentir o coração, né, mais leve, para a gente tornar ao campo de trabalho consciente, lúcido de que tem muita coisa para fazer. Então, não é também só ficar em oração. A gente estaria ameaçado a sucumbir na paralisia e na ociosidade. A oração ilumina o trabalho. E a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Então, a gente vai impregnando a nossa existência de sentido, de significado. Porque a gente vai para cada dia, para cada experiência, cada vez mais ciente de que alguma coisa a gente tem a contribuir com Deus no campo, né, compreendendo que temos muito a realizar juntamente com a divindade. Cuida de teus deveres, dizer, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares, né,
cuidar e bem, para que oração e ação se conjuguem no nosso cotidiano, aonde a gente, veiculada essa presença divina, a gente possa estar disposto a operar no campo da vida com alegria, com fé, com esperança, aonde a gente foi chamado a servir naquelas circunstâncias, porque a providência divina confia em nós. Então, reforçado esse compromisso, né? Eis que a vida nos convoca a estarmos operantes sempre. Esse foi um pouquinho do nosso estudo, dessa mensagem, né? Ficou a mensagem em alguns pontos ainda, mas que a gente tem aí condições de estudar e aprofundar ainda mais.